Rapaz, Paulo Serdão vai falar aqui, mas antes do Paulo Serdão falar, não é nem o Paulo Serdão a questão aqui, mas como tá aqui, vamos colocar o Serdão para falar também. O jornalistinha veio falar umas coisas aqui que eu não sei se eu concordei muito com ele não, viu? Jornalistinha da Jovem Pan aí, repórter da Pan, mas olha só, tem uma questão aí também envolvendo o Gilmar Mendes do STF e a CBF que mandou censurar jornalistas da ESPN, e a gente vai trazer os vídeos aqui para você ficar por dentro, pra gente não deixar de tocar nesse assunto aqui, porque a Globo passou um pano danado, né? Fingiu que nada aconteceu, você não viu falar disso na Globo, né? Por que será, né? Claro que estão recebendo, a Alexandre de Moraes mandou tirar as multas milionárias da Globo e tudo mais, né? Então não pode criticar nada que espirre na STF, ou seja, se criticar a CBF já sabe onde vai parar, né? E tem muita polêmica aí também, porque parece que a CBF cede não, ele vende para a ESPN direitos da Série B e tal. Então a treta toda aí, por isso que jogaram isso de desculpa, né? Não podemos criticar esse tipo de coisa aí sem passar pela alta direção primeiro. A desculpinha que deram aí para os jornalistas, né? Que também engoliram, né? Como aquele jornalista que gosta de passar um pano para algumas coisas, engoliram, aceitaram e tá bom, é isso aí, pronto. E simples, né? Ficou assim, né? Paciência, né? Paciência. Vamos ver o que aconteceu aí, daqui a pouco a gente volta. Fala, Paredão. Vamos e aí? lá, né? Mais uma noite de Libertadores, né? Mais uma noite com marca atingida, né? É isso, Libertadores é sempre uma alegria, né? Sempre um momento de muita gratidão fazer parte disso. Mais um jogo, mais uma vitória, mais uma baliza zero. Então acho que é uma noite de sono tranquila, feliz pela vitória, feliz, né, por mais essa participação. E vamos em frente que sábado tem mais, descansar e vamos seguir. E falando em baliza zero, você é o goleiro com mais partidas sem ser vazado na história da competição. O que você acha de atingir esse marco aí? Muito feliz, né? Acho que a gente sabe o quanto essa competição é importante para todos, né? E quanto a gente valoriza e quer muito vencer outra vez e atingir essa marca. Acho que não é mérito só meu, mas sim de toda a equipe, porque um goleiro não joga sozinho. Acho que se uma equipe consegue sair tantas vezes sem sofrer gols, assim como a gente tem feito na Libertadores, não é mérito só do goleiro, mas sim de toda a equipe. E parabéns a todos, estamos felizes. Acho que essa é a principal, né, função da defesa, é não sofrer gols. E hoje foi uma noite tranquila e boa pra gente, estamos felizes. Boa, vamos embora, Paredão. O Palmeiras pode alcançar nessa temporada, um dado curioso, né, nesse sentido, o mesmo número de jogos que o Corinthians tem em Libertadores, o Palmeiras pode ter vitórias na competição. Precisa de 5 para chegar a esse número, né? O que mostra como tem sido um adversário duro nessa competição aí nos últimos anos. O Palmeiras ganhou 2 também títulos consecutivos aí nos últimos 5 anos, várias vezes chegando às semifinais. É um clube que o teto do Palmeiras, tirando a temporada passada que caiu bem cedo, né? Mas o teto do Palmeiras aí desde essa reconstrução tem sido semifinal de Libertadores. Ele sempre chega nessa fase da competição, mas nessa temporada passa, como já disseram os amigos, por uma reconstrução muito grande, né? E acho que aqui tem um ponto interessante da gente olhar, porque o Palmeiras passa por uma reconstrução, mas todos esses, a maioria desses jogadores, né, que chegaram, eles não chegaram no começo do ano para iniciar um trabalho, né? O Vitor Roque chegou para a semifinal do Campeonato Paulista, o Paulinho chegou, nem estreou ainda. O Lucas Evangelista chegou e tem sido titular, né? Chegou com o Campeonato Paulista já no final. O Bruno Fux também já na reta final desse ainda comecinho de temporada, né? Então isso também acredito que atrapalhou um pouco nessa tentativa de uma reformulação, de uma remontagem, e isso vai acabar andando um pouco mais devagar, né? Não houve ali a possibilidade ao longo do Campeonato Paulista de ter todos esses caras à disposição, formatar um time e usar o estadual para dar uma base para essa equipe, né? Isso acabou não sendo possível. Então o Abel vai ter que tentar reformular o time, mudar a forma de jogar com todas essas competições em andamento. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, o Palmeiras ainda tem o Super Mundial, né? Então não é nem um time que vai parar naquele período. Eu acho que dá para observar mudanças nessa direção nas últimas semanas, desde a derrota na final do Paulistão. O Palmeiras mudou o seu sistema, tem jogado com 3 zagueiros, tem testado outras possibilidades, né? Estevão já fez uma ala em um jogo, Facundo Torres um pouco mais centralizado em outro, Flaco Lopes na referência, o Vitor Roque um pouquinho mais pelo lado. Então ele tem testado, tem provado coisas diferentes. Acho que é uma questão de tempo aí para que o Palmeiras consiga entrar numa rota interessante, de mais atuações satisfatórias e melhores resultados também. Vai demorar um pouquinho, acho que por esses aspectos do elenco ter sido montado muito com a temporada em andamento.
Quem foi o gajo que vai tirar a bola? Foda-se, todos os anos a mesma coisa. Foda-se. E aí, o Não Palmeiras... sabia, estás-me a dar uma olhada porque eu não sabia. O Palmeiras... Vê se substituímos esse que vai tirar a bola, porque todos os anos o gajo tira a bola errada, meu. Esse gajo está a dar azar aí ao Palmeiras. Palmeiras, então, somando todos os jogos, viagens de ida e volta... Quem foi que foi tirar a bola? Quem foi o gajo que vai tirar a bola? Foda-se, todos os anos a mesma coisa, meu. Foda-se. E aí, o Palmeiras... Não sabia, estás-me a dar uma olhada porque eu não sabia. O Palmeiras... Vê se substituímos esse que vai tirar a bola, porque todos os anos o gajo tira a bola errada, meu. Esse gajo está a dar azar aí ao Palmeiras. Vamos dividir esse pós-jogo do Palmeiras vencendo o Cerro Porteño em duas partes. A primeira, Richard Rios. O gesto é uma burrice. Não adianta brigar com a arquibancada, não adianta mandar a torcida calar a boca. O jogador não pode fazer isso, mas poderia gerar uma reflexão esse gesto. Afinal, é o 5º jogador em pouco tempo que briga com sua própria torcida. Luiz Adriano, Breno Lopes, Gabriel Menino, Zé Rafael e agora o Richard Rios. Para não falar de outros que ficaram no limite, ou até mesmo do Abel Ferreira, que em coletiva chegou a flertar com uma atitude desse tipo. O jogador, repito, não pode fazer isso. Mas que tal uma reflexão sobre o ódio que o Palmeiras vive nesse momento com a sua torcida? Bom, dentro de campo o Palmeiras mostrou alguns bons sinais, especialmente a entrada de Felipe Anderson, jogando um pouco mais centralizado e caindo para a direita ou para a direita, centralizando um pouco mais. Ele está jogando bem, ele merece uma sequência, ele merece mais oportunidades, faz o Palmeiras melhorar. O Palmeiras criou algumas chances, o Estevão não apareceu tão bem assim, o Vitor Roque teve a chance de fazer o seu primeiro gol, foi anulado por 1 milímetro, e o Palmeiras criou, deu sinais de que vai melhorar. E foi mais seguro na sua defesa também. Tá tudo bem? Não. O Palmeiras precisa criar mais. Precisa melhorar o seu jogo com a bola rolando. Mas já são sinais importantes para um momento importante da temporada. Rapaziada. Bom, passando aqui, fui agora ali buscar um jaquetão. Esse aqui é aqueles bombojacos lá. Tá chegando inverno. Isso aqui é pro meu amigo Bassan. Fui ali buscar um pra mim. Peguei um pra ele já. O Jorge Mendonça tá ali em cima. O outro Jorge Mendonça tá deitado ali. Passando aqui pra dizer o seguinte, rapaziada. Fui no outlet ali, né? Pegar a jaqueta, porque na outlet tá menos da metade do que era R$1.000, tá menos da metade do preço, então aí dá pra gente pegar. Mas passando pra dizer a respeito do que aconteceu ontem, né, do Rios, da hora, mano, o cara já se desculpou no campo, se desculpou depois no vídeo, e tá da hora, né, ninguém vai ficar arrastando esse problema pra frente. O que me chama a atenção, cara, é ver as pessoas minimizarem isso, né? Algumas pessoas, né? Minimizarem isso, passar um pano. Vocês ficam forçando, vocês não sei o quê, falam pra caralho. E a maioria esmagadora dessas pessoas, a maioria esmagadora, são como a gente, velho, palmeirenses, velho, trabalhadores, né? CLT, a grande maioria, que tem pressão, que tem cobrança, que se chegar atrasado no trampo, toma multa, se faltar vai ter desconto, se não bater meta, vai ter cobrança, vai entrar em pânico, né? Pô, a gente sabe como é que funciona na rua, velho. E aí, dentro de campo, do time que a gente ama, que a gente gasta o nosso dinheiro, tá aqui, ó, a gente gasta o nosso dinheiro, mano, você entendeu? Tá aqui, a gente gasta o nosso dinheiro, mano. A gente consome. Uns consomem quando sai e paga o valor que paga, que pode pagar, o outro paga menos, né? Cada um se vira do jeito que dá, velho. Certo? Aqui, ó. Mas a gente consome, a gente ama o nosso clube, velho. A gente compra o ingresso, milhares de pessoas pagam o avante. E como assim, mano, a pessoa não pode reclamar, cara? E como assim a pessoa tem que ficar quieta se o jogador manda calar a boca? Porra,
Mano, faz isso na sua empresa, mano. Chega pro seu chefe amanhã e manda ele pro inferno. Manda ele calar a boca. Quando ele for te cobrar, manda ele pra aquele lugar. Entendeu? Caralho, velho. Não pode ser, mano. Vocês não entram nessa, mano. Você entendeu? Palmeiras pertence à torcida. E essas pessoas têm que respeitar, né? Eu sei que tem uma porrada de cara chato pra caralho que vai pro estádio. Porra, no primeiro lance o cara errou, já tá reclamando, já tá xingando. Eu sei que é assim, mas sempre foi assim. Não vai mudar agora, você entendeu? Agora, quem vive o Palmeiras, quem consome o Palmeiras, quem sustenta o Palmeiras, somos nós palmeirenses, velho. E o restante, todos eles, tem que respeitar a história, tem que respeitar a nossa torcida, velho. Poucas ideias. É assim que funciona, certo? Vamos para sábado. Sábado vai ser o dia dele se redimir de verdade, pedir desculpa e tá tudo certo. É isso que vale para nós. E sábado é a atitude que vai valer. A atitude. É isso que a gente vai ver. Acima de placar, acima de tudo, vai ser a atitude dentro de campo. Vamos ver a atitude deles no sábado. É nóis. Fala pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para tratar da matéria que saiu hoje de manhã no UOL e depois em vários outros lugares a respeito do nosso afastamento aí por 2 dias da programação da ESPN depois do Linha de Passe da última segunda-feira. Bom, primeiro quero dizer que eu volto ao Linha de Passe na quinta-feira, não só eu como os meus colegas, e sinceramente, se eu volto à Linha de Passe nessa quinta é porque eu tenho a consciência de que a gente vai poder continuar falando as coisas da maneira como a gente sempre falou, com a liberdade que eu sempre tive desde que entrei na ESPN há mais de 15 anos, contratado pelo Trajano. Eu acho que isso para mim é uma premissa fundamental do nosso trabalho. E se não for para ser assim, eu sinceramente não voltaria. Acho que nem a ESPN e talvez nem faria jornalismo esportivo, porque é uma parte importante do que a gente faz. Eu acho que não é só isso, mas é uma parte bastante importante do que a gente faz. Eu vou continuar agindo dessa maneira. A respeito do afastamento, a argumentação que a gente recebeu é que um programa do gênero, até para que a direção da ESPN possa estar preparado para as consequências e possa saber já argumentar em relação às consequências que um programa do gênero acaba tendo, certos processos precisam ser seguidos e esses processos de informação mesmo interna da empresa não foram seguidos. Essa foi a argumentação, a gente acatou, ficou 2 dias fora, estaremos de volta nessa quinta-feira e, repito, eu volto para o Linha de Passe agindo e trabalhando da maneira que eu sempre agi. É isso aí, tá bom? Então a gente se vê na quinta aí, logo depois da rodada Libertadores Sul-Americana, no Linha de Passe. Valeu, um abraço. Escândalo na CBF, envolvendo Gilmar Mendes. Segundo a denúncia da revista Piauí, o ministro deu uma decisão favorável ao presidente da CBF lá no Supremo, mesmo tendo interesses financeiros num contrato entre a CBF e o seu instituto, o IDP. Como assim, Deltan? Olha, o presidente da CBF, o Edinaldo, ele tinha se afastado do cargo por uma decisão do TJ do Rio de Janeiro, depois de irregularidades encontradas ali no processo eleitoral da CBF. Aí, ele recorreu ao STF e o caso que deveria ir para André Mendonça caiu nas mãos do Gilmar Mendes. Detalhe, as decisões anteriores do Supremo e no STJ tinham sido desfavoráveis, ruins para o Edinaldo. E aí? Aí começa o problema. O Gilmar é fundador do IDP, instituto que tem contrato milionário com a CBF. O IDP embolsou 84% da receita da CBF Academy, ou seja, mais de 7 milhões de reais. Mesmo com essa relação, Gilmar não se declarou impedido e ainda deu uma liminar favorável ao Edinaldo, garantindo o retorno dele para a presidência da CBF. Existe aí um conflito de interesses, uma violação da imparcialidade e uma quebra de decoro judicial. Mas respira fundo que piora. 6 pessoas ligadas ao IDP do Gilmar foram então indicadas ou escolhidas para cargos da CBF. Você acredita nisso? Aí jornalistas da ESPN denunciaram esse caso e o que aconteceu? Eles foram censurados, foram punidos com um afastamento temporário da programação. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Esse é ou não é um dos maiores escândalos da história da nossa república? Abel Ferreira falando aí também, rasgando o verbo. Vamos ter derby aí, daqui a pouco a gente vai ver essa treta toda, né, meu? Vamos ver aí o que os comentaristas vão falar e o resultado do derby, meu amigo. Essa que é a grande verdade. Mas vamos deixar aí as coisas acontecerem normalmente. Eu quero que você deixe seu comentário aí sobre essa treta, essa polêmica da CBF. O que será que aconteceu aí, hein? Abafaram o caso?
não quiseram comentar sobre o assunto. Pouca gente falou nesse assunto. Tem gente que nem está sabendo do que aconteceu. É um absurdo, né? Os caras foram falar da CBF, de um escândalo da CBF, e envolvendo o ministro Gilmar Mendes do STF, sabe-se lá quem mais, né? Chegou a aparecer na tela da ESPN lá a citação do ministro Gilmar Mendes várias vezes. Depois desse programa, o programa saiu do ar. Os jornalistas foram censurados por 2 dias. Ser censurados por 2 dias é uma coisa até piada, né? Quer dizer, no próximo Linha de Passe já estarão lá. 2 dias é o tempo até o próximo jogo, praticamente, pô, da data que eles tinham feito, não é? Esquisito, hein? Que esquisito. Será que teve algum dedo realmente do Gilmar Mendes aí, como o Dallagnol falou? Será que o STF mandou censurar os jornalistas também? Esses aí também, do esporte? Mas eles são, eu diria, pró-regime? Não faz muito sentido, né? Paciência. Bom, deixa a sua opinião aí embaixo. Quem você acha que foi o culpado? Será que foi o STF aí? Será que teve um dedinho do Moraes ou de Gilmar Mendes? Será que foi só a ESPN mesmo que se autocensurou? Olha, calma aí, é sensível, temos que... A CBF disse que não falou nada. Então a ESPN teria se autocensurado com medo de alguma retaliação por citar o Gilmar Mendes, ou... Só pode ser isso, cara. Não vejo que foi por causa da Série B da CBF, não. Porque quem é a Série B, né? Filho do pão, né? Pô, tá de brincadeira. A audiência da Série B na ESPN deve ser nada, né? Deixa a sua opinião aí e a gente se vê aqui nesse vídeo aqui. Avante palestra.